Sabe quando você tem quase certeza do que você tá falando, mas você quer aquela confirmaçãozinha pra nunca, garantir? Você nunca tem certeza de nada. Eu nunca tenho certeza. Mas quando você tem quase certeza, no português a gente usa muito o tal do né. O que é o né, Eric? Explique para as pessoas de onde vem esse né. O né, que tem muita gente que exagera no uso do né, mas o né nada mais é do que a combinação do não é. Então, eu quero a confirmação de algo, né? Eu quero Eu quero a confirmação de alguma coisa, né? Não Ele é? vem, então, a gente fala, você é amigo do fulano, não é? Quer dizer, para confirmar a gente usa esse não é, só que com o tempo ele foi ficando rápido, o não é virou né. E é claro que em situações, Eric, você foi ontem pra festa, não foi? Só que a gente acaba usando o né pra substituir o não foi, certo? Ele vem do não é, mas ele substitui não foi, não gosta. Você gosta de pizza, não gosta? Ele virou um genéricozão, né? Virou um genéricozão, sem trocadilhos, no pun intended. No pun intended. Então o né vem disso. No inglês a gente tem uma forma parecida com esse né, que inclusive ele existe tanto no português quanto no inglês, com duas ideias, com dois usos. Quando você tem quase certeza de alguma coisa, mas quer confirmar, que é o caso do você foi ontem na festa, né? Não foi? A gente fala com essa entonação de pergunta mesmo no final. A primeira parte eu afirmo, você foi na festa. E depois eu faço essa partezinha com entonação de pergunta. Não foi? Porque eu quero essa confirmação. Ou em algumas situações eu tenho 100% de certeza do que eu tô falando, mas eu tô dando uma bronca na pessoa, ou enfim, é retórico, eu quero que a pessoa confirme aquilo comigo, mesmo já sabendo. Sabe, você tá dando bronca no seu filho e tal. E quando você dá bronca em mim, né? Quando eu dou bronca no Eric, eu falo, Eric, eu já te falei pra não fazer isso, não falei? Então não é assim, não falei de pergunta. Você não quer confirmar. Eu quero só ouvir dele a confirmação, mas eu sei da resposta. Então eu falo, nós já conversamos sobre isso, não conversamos? Então, faça o que nós conversamos. Até parece que eu dou muita bronca. Né? Parece. Gente, eu sou legal. Uhum. Então, a questão... A entonação. Se eu chego pra ele, nós já conversamos sobre isso. Não conversamos? É que eu não tenho certeza absoluta. Nós já conversamos sobre isso. Não conversamos. É que daí se você para, fica estranho. Você fala, você emenda tudo. Nós já conversamos sobre isso, não conversamos? Então... A entonação vai mais pra baixo. A entonação vai pra baixo, quer dizer que eu sei disso, eu só queria ouvir dele, certo? No inglês, tem o que nós chamamos de... Tag questions. Tag questions, ou question tags. Tem livros que trabalham com um nome, tem livros que trabalham de outro. Tag é uma etiqueta. Então, minha blusa tem aqui a etiquetinha, o tag. Tem o price tag, que é a etiqueta de preço em produtos e tal. Por que então isso chama question tag ou tag question? Porque você faz uma afirmação e pendura no final dela uma etiquetinha indicando que aquilo é meio que uma pergunta. Por isso ela tem esse nome, certo? Para fazer isso, o né é uma etiquetinha pendurada à tua afirmação para transformar aquilo, para dizer que você quer algum tipo de confirmação. No inglês não existe um né genérico, como a gente acaba usando no português, que formalmente não tem no português também, mas a gente acaba usando. No inglês, para fazer a question tag, ou tag question, a gente vai usar o auxiliar da afirmação. Tudo bem que a afirmação, lembra que no presente, por exemplo, não usa o auxiliar, mas o auxiliar que eu usaria para pergunta no presente. Então, I work, o auxiliar é o do ou does, enfim, se fosse o he works, he does, enfim. E quem tiver dúvida, volta lá para os vídeos do presente simples, que a gente tem a explicação certinha, tem os 3 vídeos, né? Afirmativo, interrogativo e negativo. Exatamente. Então, pensando no verbo to be, que não tem um auxiliar, que é ele mesmo que usa, para fazer pergunta com o verbo to be, lembra que a gente só inverte a ordem, põe o verbo to be na frente do sujeito. Então, se eu estou afirmando para o Eric, por exemplo, que ele é meu amigo, you are my friend. O question tag para isso, eu vou usar o are you, só que, como eu falei na afirmativa, o meu question tag vai vir na negativa, assim como em português. Você é alguma coisa, não é? Então, you are my friend. Aren't you? Of course I am. Of course you are, thank you. Yes. Se a minha parte afirmativa fosse, a minha parte inicial fosse negativa, o meu question tag viria no afirmativo. You are not my friend. Are you? Of course, é a mesma resposta, ok? Não precisava responder. O que você quer ouvir? Fala pra mim. Então, é simples assim. Se a minha frase principal vem com you are, eu vou fazer o question tag com aren't you? Se a minha frase inicial vinha com he is, o meu question tag vai ser isn't he?
Se o meu inicial era he isn't, o meu question tag vai vir is he. Então é sempre assim. A frase principal negativa, question tag afirmativo. Frase principal, fazer a ordem certa aqui para quem está assistindo. Frase principal afirmativa, question tag negativo. Que seria o né, o não é, né? Exatamente. Frase principal negativa, question tag afirmativo. Sempre usando o auxiliar que você usaria naquele tempo verbal. Então, as gravações estão se estendendo, estou começando a ficar com fome. Então, começa a vir imagens de comida na cabeça. Então, por exemplo, eu vou te perguntar, ou eu vou afirmar e fazer o question tag. You like pizza, don't you? Porque pro presente, yes I do. Pro presente, a gente usa o do you, certo? Como ele já falou you like, ele afirmou, o question tag vai vir na interrogativa. Na negativa, desculpa. Don't you é sempre interrogativo, certo? Mas se antes era o afirmativo, vai vir no negativo. Então, you like, don't you? Sempre eu vou usar só o pronome I, you, he, she, it, we e they no question tag. Então mesmo que eu use um nome, por exemplo, estamos falando de um amigo nosso que se chama Derek, é o irmão gêmeo mal do Eric. Good name. Certo? Então, Derek likes pizza. Doesn't he? Não doesn't Eric. Eu tiro o nome e ponho só o pronome. Hã? É o Derek, não é o Eric. É o Derek. Mas o importante é que é o he. É o he. Eu falei Eric. Tá, entendi. Entendi a sua correção. Mas o importante é que é o he, né? Nunca vai usar o nome, sim vai usar. Exatamente. Isso se aplica para qualquer tempo verbal. Se eu estou falando de futuro, por exemplo, amanhã nós vamos viajar, não vamos? Então, tomorrow we will travel. Won't we? O won't, que é o negativo do will. Então, se eu afirmei we will travel, won't we? Se eu tivesse falado que amanhã nós não vamos viajar, tomorrow we won't travel. Will we? Então, eu faço a question tag com o afirmativo, pergunta afirmativa, digamos assim, eu tiro o not. Passado, dá um exemplo de passado aí, pra eu te colocar na fogueira. You didn't watch the movie last night, did you? Então, didn't, negativa, no passado. Então, question tag, did you? Se ele tivesse falado na afirmativa, you watched the movie. Didn't you? Certo? Então, ele sempre inverte. É isso, você adapta isso para qualquer tempo verbal. Muito importante, você termina a primeira frase com uma vírgula, mas ela é lida como uma afirmação. Vírgula, e o question tag curtinho com interrogação no final. Sempre invertendo, se é negativo, afirmativo, se é afirmativo, negativo. E na estrutura de pergunta. Did you? Did he? Will you? Does he? Do you? E assim vai. Perfeito, cara. Bem melhor que o né? Né. Mais completo que o né. Melhor que o né? Fechou. I like the picanha. Bom esse selfie. Ok. Ficou legal. Can I have it well done? A gente fica bem no selfie. Well done. Fica bacana. Yes, Selfie é yes. uma It palavra is que very tá good. na moda.